versão, porque o seu trabalho conversa muito proximamente com o trabalho da professora Mônica, e o meu trabalho não necessariamente. Então, talvez eu pudesse iniciar, e depois, na sequência, teriam os dois trabalhos que conversam mais proximamente, pode ser? Aí é possível dar um respiro, entrar com calma. Tudo bem? Eu não estou te ouvindo, Christian, você está com o áudio? Está me ouvindo agora? Perfeito, perfeito. Tá, tudo bem. Não, é que eu tive problemas, eu entrei 3 vezes no link e não me registrava. E eu Sim, queria só aproveitar rapidinho um pequeno problema que eu tenho. Se por acaso eu caio da internet, é que estou com um problema no meu computador, que faz isso uma vez ou duas por dia. Então, certo. se por acaso isso acontecer, eu vou me ligar de novo, eu vou levar 1 minuto, 2 minutos e eu vou voltar a falar com vocês. Tudo Mas bem, eu tudo só bem. Mas quero avisar, porque senão vai travar e vocês não vão saber o que está acontecendo. Mas perfeito. espero que não vai acontecer dessa vez. Não vai, não vai. O que Tá bom, podia acontecer fora do script já aconteceu. tá bom, Deixemos tá. assim. Tá Tudo bom? bem. Muito obrigada, Christian. Obrigada pela compreensão, tá? Eu vou dar início, então, à minha apresentação aqui. João, você poderia me alertar quando forem 15 a 20 minutos? Te agradeço. Eu acredito que eu não vou ter acesso às câmeras, então, se puder realmente falar, não tem problema nenhum, tá bom? Ok, eu vou começar então. Vinícius, não preferes que eu escreva no bate-papo quando alcançar 15 minutos? Eu não consigo ter acesso. Ah, sim, ok. Então eu aviso quando chegar em 15 minutos, ok? Ok, ok. Eu até vou interromper aqui e vou tentar novamente, porque deu um aviso de erro. Não sei se vocês já estavam vendo a minha tela ou não. Não? Não. E agora? Agora sim, tá abrindo. Agora estou vendo o que eu estava, assim. Perfeito. Então, agora eu vou dar início. Muito obrigada, então, pela compreensão, gente, e muito obrigada por estarem aqui hoje compartilhando esse momento de trocas de ideias e trocas de teorias e trocas de leituras. Tenho certeza que vai ser novamente um momento muito rico. Bom, o trabalho que eu me propus a apresentar nesse evento da Abralic deste ano, 2022, é Descolonizar Mentes para Repensar o Espaço e o Lugar da Literatura Africana. Alguns pontos a partir da leitura e tradução de Globaletics, de Ngugi wa Thiong'o. Essa apresentação é oriunda do meu trabalho de doutorado, da minha tese, que foi defendida em 2020. Então, eu realizei alguns recortes bem breves, porque o trabalho rendeu bastante, então eu vou apresentar um pouquinho hoje para vocês sobre esses aspectos específicos. Agora, para localizar o escritor, vale mencionar uma das conquistas talvez mais recentes dele. Ele foi indicado como escritor e tradutor no International Booker Prize em 2021. É um senhorzinho de seus quase 90 anos, 88, 89 anos, que escreve há muitas décadas, tem sido muito produtivo, muito prolífico, tanto na escrita de romances, quanto ensaios, quanto dando palestras, enfim, se envolvendo em diferentes eventos. E esse livro aqui, The Perfect Nine, foi escrito e publicado em 2018, e indicado justamente para esse prêmio. Acredito eu que foi a primeira vez que um escritor foi indicado como escritor e tradutor da mesma obra. Mas o International Booker Prize foi vencido pelo David Diop, do Senegal, com o seu romance At Night, All Blood is Black. Bom, vou dar início, então, explicando um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado. Os objetivos da minha pesquisa foram traduzir o primeiro romance do escritor, e o primeiro romance é Weep Not Child. Eu não tenho essa versão, eu tenho uma versão anterior, que é essa aqui, com uma capa um pouquinho diferente. Traduzir um de seus ensaios, e a primeira opção foi descolonizar Decolonizing the Mind, mas aí depois eu acabei selecionando Globaletics, já vou explicar por quê. E um outro objetivo da pesquisa era tornar o escritor, Ngugi wa Thiong'o, mais conhecido, ainda que fosse no meio acadêmico, nesse primeiro momento. A partir da primeira leitura que eu fiz dos romances dele, desses primeiros ensaios, de Colonizing the Mind e Globaletics, eu percebi que havia uma progressão histórica das produções com base no colonialismo, no pós-colonialismo, e em alguns momentos até em cotejo com a decolonialidade, que é um tema mais recorrente nos estudos da América Latina.
Bom, em relação à metodologia que eu segui durante a escrita da minha tese, além de toda a leitura do referencial teórico, que foi bastante rico, bastante abrangente também, eu realizei, primeiro de tudo, a leitura dos seus romances, para, na sequência, ler um de seus ensaios mais famosos, que é o Decolonizing the Mind, na sua publicação de 2005. Depois, eu li o ensaio Globaletics, na sua publicação de 2012, e fiz a tradução anotada desse ensaio, que já contava, na sua versão original, ainda que ele tenha pouco mais de 90 páginas, não é um texto muito longo, ele já contava com 111 notas, e eu acrescentei mais 7, eu já vou explicar o porquê que eu fiz isso. Eu apliquei nesse processo pós-tradução, tanto do romance quanto do ensaio, os procedimentos que Mellinger menciona como sendo, ou distingue como sendo edição e revisão de tradução. Por conta disso, eu tive que fazer alguns acréscimos linguísticos, alguns apagamentos em alguns momentos, ou esclarecimentos em outros, mudanças de tempo verbal e alterações na sequência dos termos. Eu vou mostrar alguns exemplos na sequência para ilustrar esses pontos que eu estou levantando agora. Bom, como eu disse, e considerando que é um escritor muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, todo o referencial, todo o repertório que existe em relação a Ngugi wa Thiong'o e as suas produções é muito rico, muito vasto, e é possível fazer outras ampliações, outras conexões. Não só a fortuna crítica sobre as produções dele, mas também outros conceitos que podem ser atribuídos à produção escrita dele. Entre eles, o conceito de oratura, que está bastante explicitado nesse ensaio, Globaletics, de 2012, o conceito de autotradução, porque ele realiza o trabalho de traduzir-se após a escrita, que muitas vezes é iniciada na língua inglesa, agora acontece um movimento contrário, ele está traduzindo para o Kikuyu, em outros momentos ele escrevia em Kikuyu e traduzia para o inglês. Também procurei referencial específico sobre o passado colonial do Quênia, por conta de um movimento muito forte que aconteceu durante o período colonial, que foi a guerrilha Mau Mau, que aparece perpassando principalmente os romances que ele escreveu. Também procurei apoio em conceitos dos estudos pós-coloniais, em especial, então, Ashcroft, Griffith e Tiffin, e também a distinção entre espaço e lugar, conforme proposta por Ifu Tuan, geógrafo humanista, por conta de eu entender que não só o fato de Ngugi wa Thiong'o ter uma produção muito prolífica no seu exílio, a partir de 1980, ele se torna persona non grata no seu próprio país natal e precisa residir fora, e está atualmente há muitas décadas residindo nos Estados Unidos, mas por conta também de considerar que existe o espaço no papel, na folha do papel, que é ocupado pelo texto escrito e pelas notas, que me interessam particularmente na apresentação de hoje. Então, eu vou apresentar logo na sequência uma breve distinção do que seria espaço e do que seria lugar, de acordo com a geografia humanista, para localizar como que eu fiz essa compreensão. Eu trouxe alguns excertos e notas, mas são poucos exemplos, não são muitos. Primeiro de tudo, preciso esclarecer, então, o que seria essa distinção entre espaço e lugar. De acordo com a geografia humanista, o termo espaço é símbolo de amplidão e comumente se refere à liberdade no mundo ocidental. No aspecto positivo, é sugestão de futuro e um convite para a vida, enquanto no aspecto negativo, espaço e liberdade podem ser uma ameaça, pois o ser humano está exposto e vulnerável. O termo lugar é normalmente associado a um objeto estável e seria o espaço fechado e humanizado. Além disso, a noção de espaço ela é mundialmente reconhecida como um símbolo de prestígio e uma necessidade até biológica para os seres vivos, uma necessidade, às vezes, atrelada com a questão da sobrevivência. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor, ou seja, pela perspectiva da experiência. E isso está muito presente na escrita do Ngugi wa Thiong'o. Aqui eu trago um exemplo específico de um trecho do ensaio Globaletics, no qual eu considero que eu fui bastante fiel, digamos assim, nas escolhas lexicais,
por conta de ter que apresentar essa compreensão sobre o papel da ficção no contexto pós-colonial. E uma das grandes contribuições que Ngugi wa Thiong'o traz é justamente nesse sentido, de apontar que é a ficção que primeiro nos deu a teoria da situação colonial. Ou seja, quando queremos encontrar possibilidades de se entender o que aconteceu durante o período colonial em determinados países, podemos verificar através da literatura que encontramos registros bem fidedignos. Também houve momentos em que eu precisei fazer acréscimos, supressões ou alterações linguísticas, e eu estou aqui considerando especificamente o ensaio que eu traduzi. Como aparece aqui nesse fragmento, eu vou ler apenas a tradução. Felizmente, notícias sobre isso, de alguma forma, vazavam para o mundo todo. Aqui, o autor está se referindo especificamente ao conflito Mau-Mau. Havia muitos outros horrores cujo conhecimento não ia além do local em que foram cometidos. Havia também a violência dos exércitos da guerrilha, nem sempre dirigida contra os reais culpados. O horror multiplicado continuava sendo horror. Há alguns acréscimos de artigo, por exemplo, algumas inversões aqui, e são por conta das peculiaridades da língua portuguesa, deixar o texto um pouco mais compreensível na língua portuguesa. Mas esses foram 2 exemplos de trechos do ensaio. Eu gostaria de me ater muito mais a exemplos de notas, lembrando que foram 111 notas presentes no ensaio e eu acrescentei mais 107. Considerando que nota é justamente esse paratexto e funciona como tal, na Compreensão de Genet, 1997, principalmente. O texto se mantém como texto, a partir do momento que eu retiro as notas, mas elas acrescentam uma outra camada de possível compreensão. Aparece, por exemplo, num trecho do ensaio. Como eu fiz ao me formar em Makerere e me pós-graduar em Leeds, nós não poderíamos ter escapado da influência direta ou indireta de René Wellek, um dos grandes teóricos da teoria da literatura. No meu caso, encontro alguns poucos paralelos. Ele chegou em inglês via tcheco e alemão, assim como eu cheguei via kikuyu. E aí eu optei por bem acrescentar uma nota informando o que era o kikuyu, que é uma língua falada pela etnia kikuyu, a etnia de Ngugi wa Thiong'o, considerada uma dentre as 42 línguas existentes, ou 42 etnias também, existentes no Quênia. Dentre essas 42, o autor faz menção às etnias Maasai, Lu e Luhya em seu texto. Cabe também uma observação em relação à Universidade de Makerere, localizada em Uganda, por ser um grande celeiro de grandes lideranças intelectuais do continente africano, e também de lideranças políticas e até do meio empresarial. Exemplos de notas que requerem um pouquinho mais de pesquisa, ou informações um pouco além. Trago o exemplo específico aqui do ensaio do escritor africano Aimé Césaire, Discurso sobre Colonialismo. Bom, aqui o autor faz uma referência bem explícita a esse ensaio, e eu acreditei por bem procurar a referência e uma tradução possível, ainda aqui para português do Portugal, para poder informar em uma nota de rodapé para o leitor interessado e que fosse ter acesso apenas ao meu texto traduzido. Além disso, eu ainda acrescentei uma outra informação. Para resumir, ele pediu o centramento do pós-colonial no mundo do conhecimento, e julguei por bem aqui colocar que a produção literária das ditas colônias não ocupa espaço no cânone literário, ainda que seja escrito na mesma língua, e é estudada como elemento externo, mesmo em sua terra natal. A crítica é necessária, assim como uma mudança de perspectiva e prática. Foi uma observação em relação a conteúdo do ensaio, talvez até nesse sentido reforçando a defesa que era feita ao longo do texto. Aqui há 2 exemplos de notas com questões históricas, uma delas sobre o conflito Mau-Mau. As torturas nas vilas de internamento e nos campos de detenção eram simbolizadas pelo horror em Rola, quando em 1959, 11 internos políticos foram torturados até a morte em alguns dias. Achei por bem colocar informação aqui para o leitor de que a pesquisadora Caroline Elkins coletou e organizou muitos relatos dessas experiências em sua obra, e é essa obra que eu tenho aqui. Houve, sim, a presença de campos de detenção, mais conhecidos como campos de concentração mesmo,
para os líderes, principalmente os líderes kikuyos, e acredita-se que em torno de 1 milhão de pessoas foram detidas nesses campos e torturadas para encontrar informações sobre os líderes dessa guerrilha, que se colocavam contra o regime colonial inglês naquele país, ou a influência inglesa naquele país. Uma outra observação foi esta conexão à declaração de propriedade que o regime racista apartheid quis quebrar quando levou ao exílio. E aqui a observação é específica em relação ao apartheid, em relação a em que período ele esteve mais presente na África do Sul, de 1948 até o início de 1994. É uma informação facilmente encontrada, uma pesquisa rápida, mas eu optei por bem informar numa nota. Lembrando que eu realizei essas traduções em um contexto muito privilegiado, foi o contexto acadêmico, então eu podia, sim, fazer a inserção dessas notas, ainda que o mercado editorial não as veja com bons olhos. Um outro exemplo de acréscimos que eu realizei como tradutora foi em relação ao escritor James Baldwin. Por mais que apareça uma referência aqui específica a um ensaio escrito por James Baldwin em parceria com o Randall Cannon, eu optei por bem colocar uma outra sugestão para o leitor que tivesse acesso a Globaletics ou Globalética e não tivesse ainda realizado algumas desculpa, a pico do trem, não tivesse ainda realizado algumas pesquisas em relação a James Baldwin. Aqui eu sugeri que o leitor assista o documentário Eu Não Sou Seu Negro, de 2016, de Raul Peck, com base na obra inacabada de James Baldwin. Aqui aparecem outros dois exemplos, estão relacionados, um deles está relacionado com a questão histórica, mas ainda assim atrelada a história particular, pessoal, do escritor, e o outro está mais especificamente atrelado ao ponto da escrita de si, e, em alguns momentos, também em conversa, em cotejo com a oratura. Eugenice, desculpa eu interromper, mas deu 15 minutos, tá? Tem 5 tá bom. minutos. Bom, eu já estou finalizando aqui, estou chegando bem no finalzinho mesmo. No texto, no ensaio, aparece uma menção específica aqui à história particular, a história pessoal do escritor Ngugi wa Thiong'o, que é o apelido que ele recebeu como totem pessoal da sua mãe, o apelido Ndjogo, que em Kikuyu significa elefante. E aí, aliás, em Swahili, desculpa, significa elefante. E em uma nota informativa eu coloquei, em Swahili Ndjogo, o apelido que o autor ganhara de sua mãe na infância significa elefante. Ngugi fora batizado como James wa Thiong'o, mas na idade adulta adota o nome de Ngugi, que é comum na etnia Kikuyu. Lembrando que Swahili é a língua do Quênia, é a língua oficial do Quênia, assim como o inglês, por ter sido ex-colônia britânica, além das outras 42 outras línguas que as diferentes tribos falam. Há uma outra menção aqui em relação à formação educacional do autor, que ocorreu durante a guerra da guerrilha Mau Mau contra o Estado dos colonos britânicos. E aí eu trago essa outra informação em relação a essa guerrilha. Bom, principais contribuições e conclusões que podem ser retiradas desse processo de tradução do ensaio. Primeiro de tudo, essa defesa que o escritor faz sobre a oratura e literatura como sendo duas áreas de conhecimento que merecem estudos. A literatura como sendo o estudo do texto escrito, e a oratura como sendo essas histórias, essas lendas e esses mitos que são normalmente passados de geração para geração. Uma outra contribuição, que no meu entender ficou muito mais saliente por conta do referencial teórico escolhido, é o espaço ocupado pela literatura africana. Mesmo que escrita na língua do colonizador, ele deve se tornar lugar, de acordo com aquela distinção que é oferecida pela geografia humanista, ou seja, deve ser sim num primeiro momento, um convite para a liberdade, mas também se tornar um lugar de apropriação, onde os escritores que escrevem nessa língua do colonizador possam ser lidos e respeitados. Além disso, ficou também muito saliente que descolonizar a mente é algo doloroso e muito demorado. Para aqueles que ainda não estavam familiarizados com o Quênia, país
do leste africano, que faz divisa com Somália, com Uganda, com Tanzânia, países também que usam o Swahili, Etiópia também no norte aqui, que utilizam o Swahili como língua franca. É um país muito rico, considerado uma das 10 maiores economias daquele continente. Aqui estão algumas das referências que eu fiz menção ao longo dessa apresentação e Asante Sana. Muito obrigado em Swahili. Eu volto para vocês. Tudo bem? Talvez tenhamos ainda 5 minutinhos de perguntas, se alguém quiser fazer. Não quero avançar muito no tempo dos demais apresentadores. Se alguém tiver alguma dúvida ou observação, ou deixar para o final. Vocês que sabem. Deixamos para o final? Olha, tanto faz, porque eu vou ter coisas até bem em comum também. Porque a gente usa o mesmo referencial de alguma forma, né? Com o Tuan, né? É verdade. Então, vamos ter bastante coisa, de repente, para comentar ao final, eu acho, não sei. Pode ser, faz sentido. Por mim, sem problemas. Seguimos daí com as apresentações. Eu só gostaria de ver uma mensagem aqui. Ai, Juan, eu não tive coragem ainda de submeter a tradução, porque eu não tenho condições de negociar o valor dos direitos autorais. Por conta do Ngugi wa Thiong'o ser uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil nem tanto, mas lá ele é muito conhecido, eu acredito que os direitos autorais seriam bem altos, e aí eu não consegui ainda encontrar uma forma de entrar em contato com alguma editora que se interessasse em publicar. Mas o texto está prontinho. Eu faria uma última revisão, obviamente, mas ele está tinindo ainda. Teria muitas contribuições bem interessantes, com interfaces com antropologia, com sociologia, para além da literatura e da política, obviamente. Quem sabe? Ai, quem sabe, né, gente? Quem sabe? Quem sabe? Tome coragem e submeta. Mas vamos lá. Obrigada, viu, Juan? Na sequência, então, 14h42, podemos ter a apresentação do Christian? É possível, Christian? Tá tudo bem aí? Eu tenho a impressão que congelou a imagem, gente. Ah, voltou. Tudo bem, Christian? É possível apresentar com você agora? Ou seguirmos com a sua apresentação? Eu não estou ouvindo ele. Será que travou? Eu acho que talvez ele tenha travado, gente. Eu tinha nos avisado, né? Aqui, acho, Christian, voltou a imagem aqui, pelo menos. Não voltou. sei se Tá bem... teu microfone está no mudo. Talvez se todos nós tentarmos desligar o vídeo para ver se melhora para a conexão do Christian, talvez. Boa, boa. Christian, tudo bem? Você gostaria de dar sequência? Tá. Eu acredito que... Não? Seu microfone está desligado, Christian. Agora ligou. Peraí. Tem alguma... Vou sair e voltar. Ok, sem problemas. Quem sabe, Mônica, como é que você está com a apresentação? Não, Cristian, nós não estávamos te ouvindo. Eu posso apresentar? Você poderia apresentar? Porque daí a gente não...
delonga mais tempo e aguardo o Christian conseguir voltar com Isso, tranquilidade, pode ser? pode ser. Tá certo. Eu só vou te apresentar novamente o título do seu trabalho, pode ser? Tá, pode ser. Uhum. Perfeito. Já Então, tá. tá, perfeito. Pode ir abrindo a sua apresentação aí. Então, nós teremos na sequência a professora Mônica Stefani, da Universidade Federal de Santa Maria, apresentando a sua comunicação, o espaço em funcionamento. Uma breve análise das percepções de Rashid in Desertion, de Abdulrazak Gurnah. Eu vou desligar, então, o meu microfone aqui para não interferir também, tá bom, Mônica? Tá passando aí os slides, sim? Vocês Sim. me ouvem? Sim, Mônica. Então, tá. Espaço em funcionamento. Então, uma breve análise das percepções de Rashid in Desertion, de Abdulrazak Gurnah. Esse trabalho resultou da leitura que eu fiz, na verdade, né, do romance Desertion, do Gurnah, que, né, como a gente está comentando, inclusive, até foi agora há pouco que eu acabei recebendo a edição traduzida do À Beira-Mar, né, então já é algo interessante, né, porque quando o Gurnah ganhou o Prêmio Nobel de 2021, no Brasil, nós ainda não tínhamos nenhum romance dele traduzido, então o Desertion ainda não foi, eu acredito que esteja na lista da editora Companhia das Letras, que foi quem adquiriu os direitos de tradução, né, para o português brasileiro. Então, acredito eu que, junto com essa leva, então, do À Beira-Mar, teremos os outros títulos publicados nos próximos dias. Acabei indo na Bienal de São Paulo, na Bienal do Livro, na primeira semana de Bienal, no dia 1º de julho, e fui no estande da Companhia das Letras, mas não tinha encontrado ainda os livros do Gurnah. De repente, eles estavam mais escondidos, os que estavam mais em evidência, pelo menos da parte africana, digamos assim, Mia Couto, a própria Chimamanda, né, que tinha os títulos traduzidos, estavam bem expostos, e do Gurnah me chamou a atenção que, de repente, eu não vi, ou deixaram para colocar na outra semana, né, enfim, na semana, de repente, na segunda semana do evento, que terminou, né? Então, temos, e não é por nada, temos 2 trabalhos no nosso simpósio, né, sobre o autor, então isso é importante porque representa, claro, né, a repercussão, não apenas do prêmio, mas da obra dele em si, né. Então, ele nasceu na Natal, Zanzibar, na costa da Tanzânia, em 48, e nos anos 60, devido à perseguição a cidadãos árabes durante a Revolução de Zanzibar, refugiou-se no Reino Unido, onde vive até hoje, né? Foi agraciado com o Prêmio Nobel por sua penetração firme e compassiva nos efeitos do colonialismo e o destino dos refugiados no abismo entre culturas e continentes. Neste trabalho aqui, então, em específico, com o Desertion, né, sigo, de alguma forma, o referencial teórico que Janice, João e eu trabalhamos no nosso projeto sobre literaturas africanas, né, com o Tuan, relacionado à geografia humanística, porque assim como nós podemos aplicar essa teoria ao escritor, né, ao Ngugi wa Thiong'o, nós podemos observar também essas ideias da geografia humanística também em funcionamento com os personagens, né, que a gente vai lendo as histórias e percebe como se dá essa movimentação de personagem que vive na África e que precisa se deslocar, precisa sair do seu espaço ou do seu lugar, né, e precisa tornar lugar esse outro espaço, enfim, que por muitos motivos, por muitas razões, os personagens, então, precisam, digamos, assimilar, ou precisam, enfim, desbravar algumas vezes, né? Porque na maioria das histórias nós vemos que as transições, que esses deslocamentos não são feitos de forma pacífica ou de forma prazerosa, não, sempre há uma motivação, seja porque há algum conflito, seja porque há alguma situação muito complicada que força, né, porque são todos, na maioria das vezes são forçados esses deslocamentos,
né? Então, aqui, de alguma forma, né, trazendo novamente, né, o conceito, o que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Eu acho que esse conceito aqui, pelo menos, foi o que me guiou de alguma forma na leitura do Desertion, mas principalmente em relação ao personagem Al-Rashid, que é o narrador da maioria dos capítulos, exceto um ou outro, que não é a voz dele que narra a história. Mas, enfim, o Desertion, então, como um resumo, né, que foi publicado em 2005, explora de modo profundo o tema das relações coloniais entre a África, então aqui na figura então, de Zanzibar, e o Império Britânico na primeira metade do século XX, né? Então, as percepções do Rashid, que é o narrador, então, quando confrontado com sua mudança da colônia para a metrópole. Então, o que a gente tem? É ele indo para a capital, né, Londres, né, seguindo sua própria adaptação em um novo mundo, enquanto parece demonstrar em seu âmago um senso de impotência por estar ausente de sua terra natal e longe de sua família, que permanece, então, no continente africano, e testemunha os desdobramentos das fortes transformações sociais que ocorrem de forma um tanto rápida, e que ele não consegue acompanhar, justamente pela velocidade também com que as correspondências são enviadas e recebidas, não é algo tão instantâneo assim, né? As correspondências que ele escreve e envia demoram um pouco para chegar, assim como as respostas também demoram para chegar a ele em Londres. Então, já temos esse tempo em que muitas coisas vão acontecendo e que quando chega a correspondência já não, a informação já não está mais tão atualizada assim, né? Então a gente acompanha a troca de correspondências e é nessa troca de correspondências que a gente acompanha então essa, digamos, esse fascínio de alguma forma, porque é isso também que é esse lado da leitura que nós temos também em relação ao Gurna, é um fascínio que a metrópole, leia-se aqui então Londres, exerce sobre quem fica na África, né? Sobre quem permanece naquele cenário todo de transformação, de conflito, né? Principalmente de conflito, de incertezas, né? E o que chama a atenção também em relação ao Rashid, que depois eu me dei conta também, foi o fato de que é ele o personagem que no início da história queria aprender italiano. Então, de novo, é outra referência a um país que teve sua participação também na África, né, a Itália. Inclusive, eu lembro que acho que o Vationgo menciona alguma coisa sobre a presença de soldados italianos, acho que é lá no livro dele, qual é que é? Ah, no livro de memórias dele, ele fala sobre soldados italianos que estavam construindo as estradas e tal, uma coisa assim. Então, a presença da Itália, de alguma forma, pelo idioma. E por que isso? Porque o Rashid acaba se deparando lá com um livro de frases, né, em italiano, e ele começa a ler aquele livro e acha que está falando italiano, mas na verdade ele nem tinha tanta noção assim. Mas ele já sinaliza para nós, por esse interesse de, quero, né, vou ler esse livro, é o diferente, né? De alguma forma sinalizando, ele não vai ficar aí. Ele é um dos que vai ir embora, enfim, vai construir a sua vida em outro local, né? Então, ou pelo menos o foco da minha análise, pelo menos pelo viés do Rashid, né, é tão possível a gente perceber esse espaço, enfim, e o lugar, né, e que vai determinar, por sua vez, né, as atitudes dele. Então, esse conflito que ele vai ter dentro dele entre, tô vendo lá minha família sofrendo, né, sem poder ampará-los, né, lá de ampará-los emocionalmente ou mesmo financeiramente, enquanto ele precisa pensar no que ele, né, quer seguir sua carreira na Europa, leia-se, então, Londres, né, com seus estudos na universidade e tudo mais, né. E aí também o que a gente percebe, que foram alguns, então, trechos que eu selecionei para a gente pensar nisso, não digo, então, falei antes do fascínio, mas que pode ser também, como é que eu vou dizer,
o diferente, né? Aquela coisa de, poxa, também queria estar, ou nos conte mais sobre isso, né? Porque, poxa, o Rashid foi, então, para Londres. E aí ele menciona isso nas correspondências para a família, então, principalmente em relação à neve, né? Que é algo que, né, eles não tinham como saber o que que é neve, o que que é né, o frio e tal, mas com a neve, principalmente, a nova paisagem que vai se revelando para ele quando ele está chegando na Inglaterra, né? Então ele sobrevoa e menciona alguma coisa sobre esse novo espaço que ele né, que vai ter que desbravar também, né? Para depois se tornar o seu lugar, né? Que depois ele, né, o personagem, enfim, acaba tornando Londres, então, como seu lugar, e que vai ajudar, pelo menos, a construir a sua, digamos, nova identidade, né? Se a gente for pensar assim, e as suas atitudes. Em relação ao Rashid, na minha leitura, depois eu fui ver outras referências e o pessoal também comentou que é uma leitura possível, mas uma leitura possível, mas a gente, né, cuida um pouco em relação a essas possibilidades, é o fato de a gente perceber no próprio Rashid um pouco da própria história do Burna, né? De como é que foi o processo dele também, a ponto de chegar também numa universidade, de estudar na metrópole, né? E depois acabar se tornando professor também na metrópole e tudo mais, e depois a relação entre a metrópole e a colônia, né? Então, alguns dizem que seria possível ver no Rashid o mesmo movimento, né, o mesmo deslocamento do próprio autor do Burna, né? Mas claro que a gente fica temerosa, né, de fazer esse tipo de leitura, digamos, autobiográfica, assim, mas que inevitavelmente a gente consegue perceber alguns movimentos ali, né? O título do romance, né, já tem um componente ali, né, que o Rashid, então, por conta desse movimento, por conta desses sinais que ele vai trazendo para nós, esse interesse por falar italiano, tanto é que ele ganha um apelido por conta desse fascínio que ele teve no início pelo italiano, que depois ele vai trocar para o mundo anglófono, daí, então, né, para Londres especificamente, ele é o que vai embora, né? É ele que, digamos, deserta, né? E ele vai, então, contando a sua história, é por isso que nesse recorte, né, nós estamos muito mais próximos da sua situação e dos seus dilemas, né? E aí, por isso, então, né, ou pelo menos foi esse o objetivo com essa leitura, para justamente trazer o Vassiongo novamente com o Decolonizing the Mind, né, para a gente abrir caminho para o processo de descolonização, então trazendo o Vassiongo aqui, que se mostra muito necessário, né, eu acho que então nesse processo também de percebermos que, olha, o Burna está em evidência, né, então não só pelo Prêmio Nobel, ou o Prêmio Nobel ajudando nessa construção, ou nesse momento de estarmos aqui reunidos e falando sobre a sua obra, né? E em tradução e tudo mais, né? Então, eu acho extremamente importante que nós comecemos cada vez mais, dentro do nosso escopo das literaturas anglófonas, né? Trazer à tona esses movimentos todos, né? Dessas conexões que nós temos entre, então, a metrópole, que, né, continua de alguma forma sendo Londres. Algumas vezes nós temos essa mudança com os Estados Unidos, que eu acho que é o que a Chimamanda Adichie faz, né, de, não é Londres, pode ser Estados Unidos também, né, com aquele ideal de, digamos, sucesso, né, o American Dream e tudo mais. Aqui a gente, de alguma forma, tem ainda, então, Londres, né, como um foco importante dentro do Império Britânico e das relações estabelecidas, então, dentro do Império, que ainda está aí e que nos ajuda, então, a perceber um pouquinho essas conexões, né? Então, aqui eu trouxe um dos trechinhos, né? Até eu nem fiz referência aos casos de amor proibido aí na história, porque justamente também não quero ficar dando muito spoiler, mas o que nós temos são relações também proibidas, né? Entre homens e mulheres, que vão se
digamos, perpetuar, assim, né, porque vão passar de uma geração para outra, né, então nós temos também as relações aí geracionais, né, diferentes gerações e tudo mais, e então isso mas o meu foco aqui, então, para os meus 15 minutos, ficou justamente com o Rashid, tá? Então, como é que eu vou dizer, correspondências para o Amin, que é o irmão do Rashid, que fica, e que é um dos que teve o caso proibido e tudo mais, o Amin fica na África, né, fica na Tanzânia, e ele, então, recebe as cartas e aí as perguntas, né, então, aí, justamente, então, homesickness is inevitable, né, então tem esse componente, poxa, tenho saudades de casa, mas ao mesmo tempo, né, é uma oportunidade que se abriu e tudo mais, né? You've made friends, he said that is so important, né? Então, o fato de ter feito amigos, de perceber também o olhar das outras pessoas em relação a ele, né? De ver as questões diferentes pela cor, enfim, e tudo mais, né? So you have made so many friends, you forget about us. Seriously, don't feel lonely and low. Don't allow it. Don't tolerate it. Make the best of it, because what matters is that you fulfill your talent and your gift, and most of all. Tell me more about these friends. They sound a good bunch of people. Tell me about snow. How does it feel to touch it? Describe it to me. So I did, and described the arguments and conversations with my friends and the places we visited. He even suggested the places I might go and see and things I could do. I envy you, being able to see so much of the world. Have you visited the British Museum? Have you been to the theatre? You must go and see a Shakespeare play and see how they do it properly there in London. Então, Mônica, desculpa interromper, vai dar 16 minutos agora, tá? Tá, já estou passando. Então, só esses pequenos trechinhos em que há essa referência digamos, aos valores britânicos, londrinos, Shakespeare é mencionado com a peça e tudo mais, os fatos de paisagem, de diferenças geográficas, e tudo isso nos salta aos olhos, e aí fica a pergunta, então, dessas relações, né? Até que ponto esses personagens estão interessados ou não, né? Downing Street, Trafalgar Square, enfim, símbolos icônicos da cidade e do Império Britânico também, desse poderio, e todas essas questões, então, que vão sendo trazidas na história, tá? Aqui algumas das referências, então, que foram trazidas, né? Principalmente, então, o Vathiongo e o Ifu Tuan, um pouquinho do Hall também, porque ajuda na questão do entendimento da identidade, mas, enfim, são pontos interessantes que a gente vai lendo e tentando entender, então, o posicionamento do Rashid e, claro, em outros trabalhos, o posicionamento dos outros personagens, então, de quem fica no território africano também. Acho que era isso por enquanto, e peço perdão por ter passado, enfim, do tempo, mas faz parte. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Obrigada. Tranquilo, Mônica. Obrigada pela apresentação. Alguns pontos de conexão aqui vai dar para aprofundar bastante, vai aprofundar bem ali as noções de espaço e lugar. Bom, como talvez a gente havia combinado antes, deixamos as perguntas mais para o finalzinho? Eu só não sei se o Christian vai poder entrar para apresentar. Ele estava aqui e caiu de novo. Ele me mandou um e-mail agora, 1 minuto atrás, dizendo que está tentando voltar para a sala. Certo. Nós aguardamos, então, o retorno dele. Bom, ainda temos um tempinho, né? Então, ele vai conseguir apresentar com calma e a gente pode fazer um momento no final de troca, enfim, de perguntas e tudo mais. É uma pena quando os equipamentos não nos ajudam, mas acontece. Ainda mais quando somos totalmente dependentes, né? Agora, por exemplo, numa apresentação virtual. Exatamente.
Bom, Gabriela se prepara amanhã, viu? Porque, bom, a gente sempre fica na torcida, mas Mas de repente amanhã vai estar melhor, né? é Não verdade, sei. tomara. Vou Amanhã fazer o iniciamos possível a... para garantir a conexão mais estável que eu puder. É verdade. Oba, Christian voltou. Tudo bem, Christian? Eu vou desligar a câmera aqui para não sobrecarregar para o Christian. Christian, nós estamos agora só aguardando a sua apresentação. No momento que você puder compartilhar a sua tela, não estamos te ouvindo ainda. Fica cortando. Tudo bem, Christian? Eu não consigo. Caiu de novo. Ah, ok. Como nós podemos proceder, gente? Talvez se o Christian conseguisse mandar a apresentação, mas não adianta, né? Porque a gente não consegue ouvir a voz dele. Será que se o próprio Christian desligar a câmera, será que melhora um pouco da conexão? Não sei, Christian, se você quiser tentar isso. Tentar só. Talvez. Porque a gente consegue te ver e ouvir, assim, com cortes, né? Então, talvez. Isso. Sim. Mônica e Christian, vocês conseguem desligar a câmera? Daí talvez não fique sobrecarregando. Eu não sei qual é o problema aqui do sistema, talvez. Não? Não é isso? Sim, Vocês estão sim. me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Bom, já é uma boa. Vocês querem que eu faça a apresentação agora? Porque não sei o que está acontecendo. A minha rede está caindo toda hora. Seria o seu momento, Christian. Nós já tivemos a apresentação da Mônica e a minha, a próxima seria a sua. E agora conseguimos... Mônica, você me desculpa, mas eu não vi nada. Tudo bem, acontece. Você tem slides para compartilhar? Não, eu vou ler um texto. Certo. Então eu vou desligar o meu microfone e você fica à vontade, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Perfeito. Eu só vou te apresentar aqui e o título do seu texto. Só um momentinho. Mas eu vou repetir o título, se você quiser. Ah, você vai? Então eu deixo com você. Tudo bem. Pode apresentar Tá? então, Christian. Fica à vontade. Bom, vamos cruzar os dedos para não cair de novo nesse tempo. Tudo bem? Alguém pode me responder quando eu falo tudo bem? Porque assim eu sei se vocês estão me ouvindo. Sim, Tudo certo. estamos te ouvindo, Christian. Pode continuar. Tá bom. Então, vou lá. O entrelugar dos escritores africanos. Reflexões comparatistas a partir de Baie de Sea, de Abdulrazak Gurnah, e La plus secrète mémoire des hommes, a mais secreta memória dos homens, de Mohamed Mbougar Nunca antes de 2021, dois escritores negros africanos ganharam, no mesmo ano, o Prêmio Nobel de Literatura atribuído ao tanzaniano Abdulrazak Gurnah e o Prêmio Goncourt, maior prêmio literário na língua francesa, que laureou o senegalês Mohamed Mbougar Sarr. Mesmo assim, as obras aqui abordadas ainda não foram traduzidas para o português e lançadas no Brasil. Gurnah só tem um livro em português sobre vidas, ambientando no início do século XX, na época da colonização alemã na Tanzânia. Esses autores, nascidos na África, em lugares distantes, criaram personagens que vivem sua condição de africano no exílio, sob o escrutínio de descendentes dos colonizadores dos seus países.
respectivamente, ingleses e franceses. Como escritores, eles manuseiam com raro talento a língua dos antigos colonizadores, ocupando-as, desestabilizando-as, refrescando-as. E essas línguas, assim domadas, lhes abrem um imenso território de recepção de suas obras. Além da sincronia dessas premiações, as obras têm convergências intrigantes, tanto na sua abordagem da relação entre identidade e espaço, quanto a sua localização dentro do debate pós-colonial e da dinâmica africana que vai afastando-se da herança da dominação para criar novas e originais perspectivas contemporâneas, tais como descritas, como veremos, pelo filósofo camarunês Achille Mbembe, no seu livro Sair da Grande Noite, ensaio sobre a África descolonizada, de 2019. Abdul Razak Gurnah nasceu em Zanzibar, cujo nome significa Terra dos Negros, uma ilha do Oceano Índico situada a 60 quilômetros do litoral africano. Os registros mais antigos da sua história datam do século II. Desde então, Zanzibar foi um território disputado pelos sultões de Omã, um país da península da Arábia, pelos persas e, desde o Renascimento, pelos portugueses, ingleses e alemães. Desde dezembro de 1964, depois de 7 décadas, sob um protetorado inglês, Zanzibar tornou-se independente. Um mês depois, uma revolução liderada por guerrilheiros marxistas toma o poder e derruba o governo formado por membros das elites árabes e persas que dominavam o país há 2 séculos. O movimento revolucionário fez centenas de ou milhares de mortes, o número exato ainda é desconhecido. Foi nesse contexto de instabilidade, violência e perseguição que Abdul Razak Gurnah fugiu da ilha aos 18 anos, refugiando-se na Inglaterra, onde se formou, tornou-se professor de literatura e vive até hoje. Em abril de 64, 4 meses depois da independência, Zanzibar se juntou ao país vizinho, o Tanganyika, para formar a Tanzânia. O vencedor do Prêmio Nobel saiu, portanto, de Zanzibar antes da ilha ser, pela primeira vez em 2000 anos da sua história, integrada politicamente ao continente africano. Aí uma anedota. Na mesma época, um jovem de origem persa fugiu também da ilha de Zanzibar pelos mesmos motivos para a Inglaterra. Ele era chamado Farrokh Bulsara, que anos depois ficou conhecido como Freddie Mercury, o cantor. By the Sea, o romance de Gurnah, publicado em 2006, apresenta uma poderosa expressão de uma visão do mundo enraizada na história de Zanzibar, uma ilha banhada há séculos pelas histórias mirabolantes dos navegantes, que traziam especiarias da Índia, seda da China, marfim e escravos da África Central, num mundo forjado no convívio de múltiplas culturas, ao ritmo dos ventos e das monções. Zanzibar, ponto de partida para olhar a África, a Europa e as relações entre esses continentes. O livro começa com a chegada na Inglaterra do protagonista Ismail Mahood, que, aos 65 anos, pede asilo político, alegando perseguições na Tanzânia dos anos 90. Fingindo não falar inglês, porque ele achava que facilitaria seu visto de refugiado, ele estabelece aos poucos contatos com alguns funcionários dos serviços de imigração e dos serviços sociais ingleses, enquanto ele tenta uma nova vida, longe do passado, trazendo com ele somente uma caixa de madeira com algumas relíquias. A segunda parte do livro, intitulada Latif, apelido que Ismael adota, conta a sua vida pregressa em Zanzibar e a viagem iniciática na África, onde o jovem, meio nômade, circula com um amigo de cidade em cidade, de Dar es Salaam a Kampala, da Entebbe, Mombasa, Nairobi e outras. Cidades que existiam muito antes dos países africanos, a maioria deles criados pelos colonizadores no início do século XX ou na época da independência, principalmente nos anos 60. A terceira e última parte da obra chama-se Silêncios e é dominado por longas conversas
e confissões de Latif e Omar, seu antigo desafeto de Zanzibar, que ele reencontra na Inglaterra. Se eles falam sem parar do passado, é para superar as tensões e os mal-entendidos acumulados debaixo dos silêncios impostos na ilha pelas suas famílias. Ali, o autor reproduz com maestria uma prática muito sofisticada de conversas longas, que alternam silêncios e narrações de lembranças, pequenos gestos, toques delicados, que quase não fazem perceber o deslizamento da relação entre Latif e o comerciante de Zanzibar. Os detalhes da discussão ao papel das famílias numa trama complexa de traições, mentiras e ódios importam menos que o espaço peculiar do diálogo, que se trama entre os dois protagonistas, que alternam a posição do narrador de forma desconcertante, deixando a sensação de produzir uma mistura de vozes, sem se importar mais de saber distinguir com clareza os relatos sinceros do passado das histórias totalmente inventadas ao redor dos fatos discutidos. Mesmo que os protagonistas estejam falando enquanto moram na Inglaterra, esse espaço distante da sua ilha somente serve de pano de fundo à narração do passado. As dificuldades iniciais de Latif originam-se na sua dificuldade de falar com seus interlocutores ingleses, uma aptidão que ele vai reencontrar com seu conterrâneo e que vai, de certa forma, lhe ajudar a reformular sua visão de seu passado e a o deixar mais solto para se integrar na Inglaterra. A outra obra aqui, outro autor aqui abordado é Mohamed Mbougarsar. Ele nasceu no burgo de Diourbel, a 150 quilômetros de Dakar, a capital do Senegal, a 9.000 quilômetros de Zanzibar, do outro lado da África, nas proximidades do Oceano Atlântico. Adolescente, Mohamed estudou no internato da Escola Militar de São Luís do Senegal, uma instituição de elite criada pelos franceses em 1923. A cada ano, ela recebe 50 alunos masculinos escolhidos num concurso de mais de 3.000 candidatos do país inteiro. Em seguida, esse filho de uma família numerosa do interior conseguiu bolsas sucessivas para estudar na França e entrar na École des Hautes Études de Ciências Sociais, em Paris, uma instituição de renome internacional. Essa trajetória brilhante vai atingir um novo patamar com a publicação de La plus secrète des mémoires des hommes, a mais secreta memória dos homens, lançado em plena estação dos livros, entre setembro e novembro, quando são publicados em Paris em torno de 800 romances. A obra vai provocar uma onda de interesse no meio literário. Editores, jornalistas e escritores parisienses, uma onda inédita nos últimos 30 ou 40 anos. No embalo dessa fama, Mohamed Mbougarsar vence o prestigioso Prêmio Goncourt, sendo o mais jovem laureado do prêmio desde 1984. Com apenas 4 livros publicados, muitos críticos o descrevem como um fenômeno da literatura francófona. A história do livro é inspirada da vida do escritor do Mali, Yambo Yowolo Guémé, vencedor do Prêmio Renaudot na França em 1967. Acusado de plágio, esse escritor vai progressivamente se afastar de sua vida pública na Europa. No livro de Mohamed, um jovem escritor senegalês chamado Diegane tenta reconstituir a vida do escritor T.C. Eliman, autor de um romance mítico publicado em 1938 na França. Como Yambo, Eliman foi também acusado de plágio, antes de desaparecer sem deixar rastro. Diegane, então, se lança numa investigação a partir de um mosaico de testemunhos, escritos e rastros, claramente inspirado pelo estilo do escritor chileno Roberto Bolaño, em particular no seu Os Detetives Selvagens. A epígrafe do livro de Mohamed, justamente, é um trecho do livro de Bolaño que termina pela expressão a mais secreta das memórias dos homens, o título do livro do senegalês. Em ambas as obras abordadas aqui, encontramos diálogos vazios, oradores na primeira pessoa que alternam longos trechos contados por uma personagem relembrando o passado, buscando fazer sentido. Neles, os diálogos que decortinam eventos
antigos parecem diluir as lembranças dolorosas. Tudo é fluido. Sentimentos, versões do passado, amizades, circulações entre os espaços e o sentido que eles têm. A vida vivida ao ritmo do querer e das rupturas, que se apresentam como imperiosas, impossíveis de frear, como a fuga de Latiff da Alemanha Oriental, para onde, ainda adolescente, ele tinha recebido uma bolsa de estudo e resolveu abandonar sem avisar ninguém. O presente está prenhe do passado, mas não é travado por ele. Ele aparece como entrelugar entre hoje e os momentos de outrora, construído nos rituais, de diálogo próprios a cada cultura, mais franco-racionalista para a mais secreta memória dos homens, com argumentos construídos e pesquisa obsessiva da descoberta da verdade, enquanto Baidesi flutua seguindo os meandros do contar do Oriente Médio e da África do Leste, evocando de forma lancinante e explícita as 1001 Noites, e sua lógica de histórias sempre inacabadas a serem retomadas, reelaboradas, onde desvendar o fio do novelo dos passados divergentes é uma arte permanente do hoje, sempre em curso e anunciando uma continuidade no futuro. Os autores e suas personagens fogem das categorias prisões coloniais ou decoloniais. Slimane, o escritor desaparecido das mais secretas memórias dos homens, atravessa o Atlântico para instalar-se em Buenos Aires, onde busca os rastros de um fugitivo nazi. Por que se interessar numa figura emblemática da Segunda Guerra Mundial? Ele é movido por um desejo de justiça para uma amiga francesa. A busca não tem outro motivo a não ser honrar a memória de uma pessoa querida, vítima do nazista. E essa relação de afeto que o move, como em cada passo da sua vida parisiense, as proximidades de outros escritores, a sua trajetória vai se desenhando ao ritmo das cumplicidades encontradas, com um equilibrista que tenta se manter no fio da vida, somente movida pelo desejo de fazer sentido, de agir em função dos sujeitos, dos projetos e dos afetos que lhe abrigam. Essa figura é muito mais existencialista do que identitária. Não reivindica um pertencimento. Ele exerce sua liberdade apoiando-se nos seus silêncios. Ele não se justifica, não se explica, não presta contas. Ele escapa sem parar de quem quer o capturar, prender as suas escolhas, tornar sua vida explícita sob os holofotes de uma razão triunfante. A sua vida, os seus trajetos, desejos, parceiros sexuais lhe pertencem. Não lhe satisfazem. Tanto questionamento, tanta liberdade reivindicada e exercida, acaba numa surpreendente volta ao lar, sem deixar rastros, para os amigos de Paris e Buenos Aires. Voltar à terra, à África, seu Senegal, na região de origem da sua família, na casa da família, nas roupas, hábitos, comidas, cheiros, paisagens, da casa-mãos, até se fundir neles, até apagar todo o seu fulgor anterior. Essa volta tanto pode soar como uma decretação da vacuidade das suas vidas parisienses e bonaerenses, como significar um simples desejo de repouso tranquilo de um homem já idoso. Os protagonistas dos dois livros, Slimane e Latiff, circulam com leveza de um país para outro, seja na África, na Europa, na América Latina, equipados, por assim dizer, de uma bagagem cultural peculiar à sua terra de origem, que lhes permite seguir seus trajetos planejados e, ao mesmo tempo, enfrentar preconceitos, leis e olhares. Africanos de culturas muito diversas entre si, viajantes às vezes no acaso, às vezes no desejo, sem submissão nem pretensão para os outros, diante dos outros povos, inventando biografias originais, no sentido de raras nos seus próprios países de origem. Africanos dentro e fora da África, longe dos estereótipos que assolam o continente, com uma desenvoltura de nômades e de aventureiros. Achille Mbembe, em Saída Grande Noite, ensaio sobre a África descolonizada, nos apresenta uma visão original da África contemporânea, muito pertinente para o entendimento das obras aqui abordadas. Depois do que ele chama o primeiro momento do afropolitismo, que ele relativiza, entre aspas, relativiza o fetichismo das origens, ao mostrar que toda a origem é bastarda, aparece um segundo momento que corresponde, segundo ele, entre aspas, à entrada da África
numa era de dispersão, de circulação. Essa nova era se caracteriza pela intensificação das migrações e pela implantação de novas diásporas africanas no mundo. Para Mbembe, a história cultural do continente não pode ser compreendida fora do paradigma da viagem, da mobilidade e do deslocamento, já que a história pré-colonial africana foi, do início ao fim, uma história de pessoas se movendo, sem parar, por todo o continente, sem esquecer a importância da mistura das populações vindas da Ásia, da Arábia, da Europa, e o que levanta um questionamento sobre o que é ser africano. Essas observações descrevem com precisão elementos centrais das obras aqui discutidas. Hoje em dia, escreve Mbembe, as relações entre essas diásporas travam que estas diversas diásporas travam com suas sociedades de origem são das mais complexas. Muitos dos seus membros se consideram africanos completos, mesmo também pertencem a outro lugar. Desse modo, a África não constitui mais um centro em si, segundo o filósofo. Hoje ela é feita de polos, entre os quais há constantemente passagem, circulação e abertura de caminhos. Esses polos propagam-se um depois do outro, revezam-se. A criação africana não cessa de extrair dela regiões, camadas, jazidas. Seja no domínio da música ou da literatura, a questão não é mais de saber de que essência é a perda, é saber como constituir novas formas do real, formas flutuantes e móveis. Não se trata mais de retornar a qualquer preço à cena primordial ou refazer no presente os gestos do passado. Mesmo que desaparecido, o passado não está fora do campo visual. Ele permanece sob a forma de uma imagem mental. O objeto da criação artística não é mais de descrever uma situação onde tornamos espectadores ambulantes das nossas próprias vidas, continua ele, porque nós fomos reduzidos de impotência como consequência dos acontecimentos da história. Mas essa libertação das origens ou sua formulação se apresenta como uma caminhada bastante dolorosa para Latif, protagonista de By the Sea, que ao mesmo tempo que mesmo tendo o que ele chama a fantasia de partir desde cedo, chega à Inglaterra com medo de encontrar um conterrâneo, que poderia, entre aspas, pensar que me tornei realmente inglês, tão diferente, um estrangeiro, como se pudesse ser daqui ou de lá, um ou outro, como se o afastamento fosse uma coisa simples, como se eu tivesse perdido minha identidade, e que só fosse um traidor, um simulacro de mim mesmo, um fantoche inteiramente fabricado. Na era da dispersão e da circulação, essa mesma criação se preocupa agora com a relação não mais consigo mesmo ou com o outro, mas com o intervalo, escreve Mbembe. A própria África hoje é imaginada como um imenso intervalo, uma citação inesgotável, passível de muitas formas de combinação e de composições. Não se remete mais a uma singularidade essencial, mas a uma capacidade renovada de bifurcação. O entrelugar desses escritores africanos escapa, ou melhor, reformula o entrelugar que Silviano Santiago abordou em seu ensaio homônimo sobre os intelectuais latino-americanos. Na África contemporânea, não se discute a simultaneidade de dois espaços culturais relativamente estanques, como a Europa e a América Latina no texto silviano. Essa simultaneidade de, por assim dizer, dois blocos culturais coloca os intelectuais numa posição ambígua. A partir de Mbembe, poderíamos dizer que esses autores africanos se encontram numa passagem entre a fase de fetichização das origens e um novo mundo de formas flutuantes, feitos de novas diásporas, de pontos de bifurcação. Nesse sentido, as duas obras apresentadas têm em comum um olhar sobre o desvendamento progressivo, ao longo da narrativa, da criação e reformulação pelos protagonistas da sua própria trajetória de vida, que são, nas palavras de Mbembe, seres partidos que lentamente se põem em pé novamente e se libertam das suas origens. Obrigado. Perfeito, Cristian.
Vocês já ouviram tudo? Sim! Acho que Eu foi o fiquei ideal. meio atropelado porque estava com medo do negócio cair. Não, nem Não, travou também. nem travou. Eu acho que era para ter sido dessa forma. Tá bom, Para a gente não perder uma palavra, Christian. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela de apresentação. nada. Bom, eu me desculpo em relação à pessoa que falou logo antes de mim, porque eu não vi nada do que ela apresentou, então eu não sei nem se eu repeti algumas coisas, mas... Não deu para estabelecer um contraponto bem bacana. Só tem uma informação que a Mônica passou ali, que talvez te contradiga um pouquinho, viu? Porque, ó, saiu a beira-mar em português. O quê? Saiu a beira-mar em português. Ué, quando? Agora! Ah, pois é, porque quando comecei a escrever o texto, procurei, não encontrei. Eu recebi hoje essa edição. Acho que a Janice deve ter Caraca! recebido alguns dias antes também. É uma boa Acabou de notícia, sair. de uma certa forma. Não, mas foi assim, ó, para ver como a gente está antenado com as coisas bem atuais, né? Não, mas eu Muito tentei, bom. quando eu escrevi esse trecho sobre o que estava disponível, eu fui procurar na Amazon, nas livrarias, etc. Aí eu comprei o Sobrevidas e o Perto do Mar. Na realidade, eu tinha comprado numa viagem e eu tenho a versão em francês. Olha, Porque é um pouco... Eu não falei disso, porque eu podia citar os trechos em inglês, mas eu traduzi o que eu usei, então... Eu não sei. tranquilo, sem problema algum. Mas que... Ixi, Acho que travou de novo. foi. Nossa, mas eu... Deu a janelinha certinho para o Christian apresentar. Ô, Christian, travou de novo, te perdemos. Tá de novo. Agora Mas deu ok. para ouvir. Deu para ouvir um pouquinho. Vamos abrir esse momento final aqui para perguntas, para observações, alguma outra contribuição. Quem estiver à vontade para falar um pouquinho, pode usar esse espaço agora. Eu vi a mão do Christian parada no ar, eu fiquei pensando, será que... Mas não voltou ainda. Mas é muito interessante ver como esses textos conversam entre si e como essa questão do ter um espaço, ter um lugar, ou estar fora do seu lugar, ou estar em exílio, é um tema muito caro na literatura africana, né, gente? Na verdade, se a gente for considerar exemplos de outras literaturas, né, de outros países, a gente encontra também pontos de contato, mas em relação à literatura africana parece ser exacerbado, né? Por conta do pós-colonialismo, talvez, perseguições políticas, vários intelectuais foram presos, tiveram que sobreviver fora, ou aprenderam a língua do colonizador para poder se comunicar, então é algo que permeia, né? Até a própria língua do colonizador sendo transformada em espaço/lugar de atuação, né? Interessante isso, interessante como a geografia humanista consegue contribuir com esse aspecto, para a gente compreender um pouquinho mais a repercussão da literatura africana. Gostei bastante de ver os trechos, Mônica, do romance. Eu não traduzi, porque eu achei assim, eu não vou traduzir, porque já tenho, eu estou só na guarda da tradução. Eu não quis colocar, né, eu quis deixar como estava, e, né, porque tem aqueles elementos que saltam aos olhos, então lamento eu não traduzi, mas eu acredito que deva vir, inclusive o título que o Christian mencionou, que é o Sobrevidas, é esse o do Galindo. É por conta disso. Esse aí, esse é o do Galindo. E esse que veio para nós aqui é outro tradutor. Provável que o Galindo esteja, de repente, com o Desertion.
ou esse outro, porque eu sei que a Companhia das Letras pegou, acho que 4 títulos, ou 5, coisa assim, e foi dividindo, né? E por isso mesmo me chamou a atenção que quando eu fui no stand da Companhia das Letras, eu não vi lá os livros do Gurna. E aí eu fiquei assim, será que, né, e tal? Então, não sei se de repente estava escondidinho, porque, claro, né, eles faziam a exposição, né? E eu acabei comprando o livro do Mia Couto daí, porque era o que estava, né, na parte de África, assim. Aí eu peguei 2 do Mia Couto. Será E, que claro, teria... o Saramago, muito, né? Porque Portugal era o país homenageado e também pela questão do centenário do Saramago, né? Mas Sim. aí, né? Tá, e aí do lado tinha, então, o Chimamanda, que deitava todos os romances dela traduzidos ali. Aí eu pensei, então do lado deve estar o do Gurna, né? Porque eu pensei, África, né? Tal. Mas aí, olha, procurei, então, ou de repente botaram na segunda semana, porque, claro, como era recém o primeiro dia, né? Eu não sei se de repente eles estavam ainda ajeitando as coisas, mas. Pode ser. Eu estou pensando se talvez tenha alguma coisa na programação para chamar atenção para essas publicações do Gurna em algum outro momento ligado com algum outro evento. Pode Porque ser. a companhia não é de perder, Claro a que Companhia não, das Letras não é de imagina. perder oportunidade, não. E é uma excelente oportunidade, né? E se a gente for olhar, esse que veio da tag foi pela companhia. É da companhia. É. E é 22, né? É desse ano aqui. Exatamente. Só que, assim, eu sei também que os prazos não estão dando muito certo para lançamento por conta do valor absurdo que está o papel. Sim. Isso eu consegui notar lá também. Tem Tinha coisas que terminavam e, terminou porque a gente não né? Não conseguiu. Eles estavam usando o espaço também como forma de né, dar assim, promoções, algumas para terminar estoque mesmo, né? De obras e tal. E algumas editoras estão levando para Portugal para impressão, porque está mais barato o papel lá do que aqui, e aí o shipment, né? Depois é mais caro, pois é. Que coisa, né? É muito, muito, muito estranho isso, né? Se a gente for considerar, porque o Brasil tem uma indústria de papel muito forte, muito, muito presente, até no cenário mundial. Mas, enfim, cotação em dólar, né? E o dólar está ainda absurdamente caro. Então, talvez tenha sido isso. Eles tenham guardado para algum momento de publicação. Mais tarde, né? Eu acho. Pode ser. Enfim, tecendo comentários aqui, gente, para tentar entender esse mercado editorial e essas publicações todas que aparecem. Isso. Que bom, Christian, que bom. Alguma observação, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Algum outro comentário? A gente está com a Alice Santos aqui também. Tudo bom, Alice? Não sei, tem muita coisa. Eu acho que a coisa... Assim, eu peguei 2 autores que são muito fora do eixo que se usa geralmente para a literatura africana, muito a literatura de língua. E eu acho que o Brasil não seja mais desenvolvido o estudo das outras literaturas. Eu fiquei feliz de ver vocês falando de autores de outras regiões. A minha dificuldade nesse texto, nesse trabalho, é que eu não queria simplificar demais, dizendo aos autores africanos, ou ter um discurso sobre autores africanos em geral, uma coisa assim. Não, eu acho que são autores extremamente diferentes um do outro, mas eu só queria trabalhar em sincronia. Os 2 foram premiados e os 2, nesse ano, estão desenvolvendo trabalhos que têm a ver com essa questão da mobilidade, etc. E aí uma coisa que eu não coloquei, talvez, porque para mim talvez era óbvio, mas no texto foi mais difícil, quando a história do Latif que circula, ela corresponde exatamente à circulação que é um BNBD. Foi um lugar de circulações e isso muito antes da criação dos países, né? Você vê, Zanzibar é uma cidade, uma ilha que existe desde o século II, há quase 2.000 anos, e a Tanzânia existe há 50 anos. Então, toda a divisão dos países africanos, ela foi muito
imposta pelos colonizadores, mas o que se vê hoje através desses autores e do que eles descrevem é muita circulação que passa ignorando, de uma certa forma, as fronteiras. É por isso que, inclusive, as línguas, uma das línguas importantes de Zanzibar é o Kiswahili, que é uma língua bantu, mesmo num lugar que era dominado por árabes. Então, as línguas atravessam, tem várias camadas de línguas, de etnias, de coisas que circulam numa geografia que não é a geografia dos colonizadores. E eu acho que essa retomada da circulação tradicional, digamos, é um elemento muito interessante, inclusive a circulação dentro da própria África. O próprio Achim Mbembe trabalha na África, da África francófona do Sul. Então, tem grupos de francófonos de vários países, da Costa do Marfim, do Camarões, etc., os intelectuais que vão estudar na África do Sul, etc. Então, toda uma circulação que é muito em relação à África, numa visão muito fechada nos territórios nacionais, né, de uma certa forma. Muito bem colocado, Cristiano. Realmente há vários pontos de contato e a gente percebe quando começa a ler, muitas vezes não no texto literário, mas nos ensaios ou nos artigos, ou começa a ouvir as palestras desses escritores, a gente percebe que eles leram os teóricos do seu continente. É algo que talvez esteja sendo um movimento agora, com muito mais ênfase, né, com muito mais movimento do que há algum tempo atrás, porque eu me lembro de um manifesto escrito pelo Ngugi wa Thiong'o e mais dois escritores, aliás, professores de literatura, na Universidade de Nairobi, solicitando a abolição do Departamento de Literaturas de Língua Inglesa na Universidade de Nairobi, porque só se estudava literatura estrangeira, não se estudava literatura produzida no continente africano, escrita em inglês ou escrita em francês, no caso, escrita em inglês, né? E foi um movimento bastante revolucionário, bastante perturbador, imaginar esse tipo de necessidade. Olha, já que não nos leem, e nós não estamos nos lendo, talvez a gente tenha que extirpar o colonizador daqui, né? Mas, claro, tudo para fazer repensar e, enfim, estudar. As contribuições positivas são de que, a partir do momento que a gente tem noção, claro que esses pesquisadores, que esses pensadores, eles existem, que eles estão publicando, que eles estão ajudando a contribuir, a entender o ser humano nesse espaço, né, nesse planeta e as suas conexões com outros espaços, a gente não deixar de ler, né, porque estão disponíveis em língua estrangeira, normalmente em francês ou em inglês, mas quando a gente encontra traduções, a gente também tenta se apropriar desse material, né. Muito bem colocado, lembrei agora, Chinua Achebe, o Wole Soyinka, por exemplo, são nomes, o Aimé Césaire, são nomes que o próprio Ngugi, que é escritor queniano, que lê em inglês, enfim, teve contato com esses pensadores, ajudou a reavaliar o que estava sendo produzido em termos de literatura no continente africano. É muito positivo de ver isso, né? E a gente fica ali tentando pegar algumas informações e ter acesso ao que eles têm escrito, muitas das vezes através do inglês ou do francês, né? Bem interessante sua colocação, Cristian. E o seu trabalho conversa muito de perto com o trabalho da Mônica, justamente por conta do Gurnah, né? Que é também um autor que a gente conhece. Desculpa, mas eu estava brigando com o meu computador. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas é por conta de, assim, o nome do Gurnah agora está na boca do povo, digamos assim, né? Porque também é um desses nomes que a gente não ouve falar muito, talvez até por conta desse mercado editorial que é muito fechado, que é muito direcionado para determinados produtos ou para determinadas produções, né? E a gente vê depois, quando tem acesso ao texto, que é um texto que muitas vezes não se limita naquela definição simples de romance, né? É muito mais do que isso. Às vezes, como eu posso dizer,
um guia de viagens dentro do continente. É uma coisa absurdamente rica, muito, muito bacana. Mônica, você gostaria de complementar mais alguma coisa sobre o que você estava conversando ou apresentando para a gente sobre Desertion? Justamente, eu acho que complementa a questão do próprio deslocamento, né, que a importância, né, disso, então a gente vê pelos personagens e depois pelos próprios autores, pelos próprios, né, pela história dos povos, né, africanos e mesmo as colonizações, enfim, não só a nossa aqui também, como América Latina, mas África e Europa e tudo mais. Então, eu acho que é bem interessante a gente como é que é? Ele chama a atenção, entre outras temáticas, né, nas suas histórias, para justamente esses movimentos, mas que, de alguma forma, né, vai ter sempre aquele elemento ali, já pelo próprio título, né, a gente deserta de alguma coisa, né, por exemplo, eu fui convocado para alguma coisa, né, desertei, né, então tem essa ambivalência, digamos assim, ou pelo menos nesse romance, pelo menos foi a leitura, né, que transpareceu de que acontecem os deslocamentos, tudo mais, mas às vezes não é por questão, eu quero sair, não é porque eu quero, porque eu preciso, eu sou forçada a fazer isso, né, então tem, que né, justamente a história dele, que acho que o Christian colocou muito bem ali, né, de que ele, né, com 18 anos teve que se refugiar, não foi algo assim, eu quero, porque, né, não, está sendo realmente obrigado a deixar o seu lugar, né? Então, acho que é importante a gente começar a pensar sobre isso, né? De ver que cada vez mais isso faz parte dos nossos processos de formação literária, né? Acho que é bem importante. E deixa bem claro também o quão diferente é a nossa realidade, muitas vezes, né? Sim, olha, o Vationgo foi a mesma coisa, né? Nós temos, aqui no Brasil, por exemplo, ou em outros países, nós temos o poder da escolha, e em vários desses contextos africanos é uma imposição, você não tem escolha, você já não é uma pessoa bem-vinda aqui no seu próprio país. O Athiongo foi preso em 77 por conta de uma peça de teatro, que ele escreveu em Kikuyu, e não foi em inglês, e que foi representada por camponeses criticando o governo na época, e ele foi preso por conta disso, passou um ano preso e depois foi exilado. Então, perceber que é uma situação bem mais delicada, né? Para nós é como se fosse um convite para a aventura, e para eles não, para eles é essa questão da migração, do eu tenho que sair porque senão eu morro. Né, a questão dos refugiados atualmente é muito mais delicado, né, de entender. Então, o espaço e o lugar tem outras conotações, né, estão normalmente atrelados a uma necessidade de sobrevivência, muito mais primordial, né, muito mais primária ou primeira do que uma escolha, né. Acho que a Gabriela quer falar. Isso, Gabriela, vai lá. Eu queria fazer um comentário, também não é muito bem uma questão, mas gostaria primeiro de agradecer, né, a todos que apresentaram hoje, foram ótimas reflexões, foi muito bom estar fazendo parte desse simpósio, aprendi bastante. E não sei se o Christian está aí ainda, mas queria só fazer um comentário rápido sobre a apresentação dele, que foi bastante instrutiva para mim, assim, especificamente por conta do meu contato recente com o Oceano Índico, né, e tentando me aprofundar um pouco mais nos estudos sobre o Oceano Índico, e achei bastante interessante ver, assim, esse deslocamento mesmo da visão que a gente geralmente tem na academia brasileira, talvez sobre as literaturas africanas, né? Saindo tanto desse recorte mais nacional, de enquadrar, talvez comparar obras literárias a partir de um país determinado, né? Ou a partir da língua, porque só por serem escritos numa língua em comum e analisar comparativamente, mas deslocar, né? E também dessa triangulação entre o Brasil, a África e a Europa, que é um ponto de investigação bastante importante, que esclarece muitas questões sobre o passado entre esses três continentes, mas quando a gente pensa, né, sobre o Oceano Índico, assim, os contextos situados nas margens ali desse oceano, também tem um outro mar de histórias, de línguas, de culturas
que são trazidas à tona, né? Eu achei bastante interessante, inclusive, do trabalho do Christian fazer isso de comparar, né, dois autores bem distintos, assim, e comparar do Atlântico e do Índico, que vai, inclusive, né, ali para a América Latina. Achei bastante relevante, e também nos diálogos, por exemplo, da apresentação da Janice, achei bastante interessante as suas notas de tradução bem mais pessoais, assim, né, pessoais no sentido de ter a autoria, né, do tradutor, que é uma coisa que a gente não vê tanto, geralmente, né, como você mesma mencionou sobre o mercado editorial, geralmente se requer que tenha mais de objetividade possível, como se não fosse interferir na autoria do próprio autor, mas as sugestões ao longo do texto, assim, que podem, inclusive, auxiliar muito a leitura, né, de quem não conhece aquele texto. Então, e a Mônica também trazendo ali o trabalho sobre o Gurnah, realmente fiquei bastante feliz de estar participando nesse simpósio. Queria agradecer a todos. Bacana, Gabriela. Nós que agradecemos a tua presença hoje. E amanhã teremos a tua apresentação. Ê! Bacana, bacana mesmo. Bom, ainda temos alguns minutinhos. Se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou observação, fique à vontade. Eu queria falar um pouco, você está me ouvindo? Sim, sim, estamos. Que bom. Não, eu fiquei interessado pelo interesse da Gabriela pelo Oceano Índico, porque eu acho que é uma parte da história e da realidade africana que aparece pouco no Brasil, né? E tem um livro do Costa e Silva que explica que quando os navegadores portugueses ultrapassaram a África do Sul e subiram na costa, eles começaram a encontrar cidades mais desenvolvidas do que em Portugal. Porque a África do Leste era muito desenvolvida, você vê Zanzibar, desde o século II, e era um comércio inacreditável, desde a China, a Índia, e era o maior oceano comercial do mundo. E era um celeiro de culturas, de trocas, de brigas, de pirataria, e um espaço assim que eu acho pouco desenvolvido na literatura, no sentido de encontrar um pouco esse sabor dessa região. É isso que eu gostei. Eu achei interessante acontecer isso em Londres. Hein? São dois caras da cidade que se encontram em Londres e ficam falando horas e horas e horas, porque tem toda essa bagagem que vem de lá. E essa parte, ela foge também muito ao estereótipo que tem no Brasil, que teria a África era um continente de escravos, etc. Havia alguns poucos escravos desse lado que eram vendidos, mas basicamente não é uma região que sofreu da escravidão no sentido do tráfico atlântico, né? Não teve, só foi até Moçambique, mas o que vai a norte de Moçambique não foi atingido por esse movimento. Então é uma África muito desconhecida no Brasil, de uma certa forma, que é a África anglófona, né, em grande parte. Exato, muito bem colocado. E reforçando que normalmente a gente tem aquela ideia de que inglês é língua franca no planeta, e não, a gente tem, na verdade, o uso de outras línguas como sendo línguas francas em determinados territórios, em determinadas regiões. E nesses países que margeiam o Oceano Índico, né? Somália, Tanzânia, Uganda, Quênia, tem uma parte da Etiópia e Ruanda também, se fala Swahili. Swahili é a língua franca, não é o inglês, porque não é a língua, não são todos países ex-colônias da Inglaterra, são ex-colônias de diferentes países europeus, né, de acordo com a Conferência de Berlim de 1884, 85, né? Então, há uma outra língua que é utilizada como ponto de encontro ou ferramenta de contato entre eles, e é uma língua africana, não é uma língua europeia. Então, é extremamente interessante quando a gente se debruça estudando. E também eu acho que a África é o continente mais políglota de todos, porque muitas pessoas assim, falam 4, 5, 6 línguas. Sim, pessoas do povo, que não são doutores e coisas assim, porque uma é a língua do pai, outra é a língua da mãe, a terceira é a língua de onde estudou, quarto é onde passa as férias na casa da tia. Então, tem essa circulação muito grande que não respeita as fronteiras, etc. Às vezes, as pessoas falam uma língua e vão circulando em 3, 4 países, mas são numa parte desses 4 países, não no país inteiro. Então, essa coisa, eu acho que ela contribuiu para
o desenvolvimento do inglês, por exemplo, e do francês como línguas da literatura, porque senão, se eles fizessem tudo nas muitas línguas africanas, eles não iam ter como divulgar seus trabalhos com a mesma escala, né? É verdade, é verdade. Houve até investimentos, acredito eu que o próprio Venuti, ou talvez o André Lefebvre, acho que foi mais o Lefebvre, que menciona a questão do investimento bastante grande do mercado editorial europeu para a difusão dessas línguas europeias dentro do continente africano, disponibilizando livros, enfim, e até recolhendo histórias e mitos e lendas que pudessem ser registradas em francês, em alemão, em inglês, e pudessem ser lidas e entendidas e usadas como ferramenta de ensino, né? Educação, né? Uhum. Bem lembrado, bem interessante. Um último comentário que eu acho só interessante, como no caso do Índico, né, coloca até em perspectiva o colonialismo, assim, quando a gente pensa em todos esses mais de 5 séculos de história aí, que civilizações incrivelmente desenvolvidas, que muito antes do colonialismo, né, e que é interessante para a gente pensar a África sem estar necessariamente atrelada a esse evento aí que acaba como se fosse homogeneizando o continente inteiro num evento, né? Acho bem interessante. Exatamente, muito bem colocado, Gabriela. Olha, rende, né? Quando a gente começa a falar, rende um monte. E sim, Priscila, o João vai apresentar amanhã, juntamente com outras duas professoras, deixa-me ver. É o João, a Gabriela e a Suzane Martins apresentam amanhã de manhã, então. Nós estamos aqui nos aproximando dos minutos finais, acredito eu que às 16 horas para a gravação. Então, e às 8 horas amanhã? Às 8 horas. Isso. Certo? Eu tenho aula e tenho que sair por volta de 15 para as 9, mas eu estarei aqui no iniciozinho. Então, peço mil desculpas por ter que sair, mas eu não tive como cancelar a aula ou reprogramar. Nós estamos na corrida contra o tempo, né? Quem está nas universidades sabe que a situação está delicada. Então, cada aula é muito preciosa para vencer o conteúdo e tudo mais, mas eu estarei aqui logo no iniciozinho. Gente, gostaria então de agradecer em nome dos proponentes do simpósio, eu, professora Mônica Stefani e professor João Amaral, por vocês estarem aqui conosco, trocando ideias, trocando informações, estamos com os contatos de vocês, pretendemos sim estreitar contatos aí no futuro também para outros momentos de compartilhamento de informações, e com certeza foi um prazer ouvir vocês, as contribuições de vocês, conhecer o Christian, ouvir novamente a Mônica, e em nome, então, do João e da Mônica, gostaria de agradecer a vocês e desejar uma boa tarde, e nos vemos novamente amanhã, é isso? Isso aí. Um prazer. Amanhã nos vemos. Então, tá bom. Muito prazer. Obrigado, gente. E até amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.